pensando sobre as estações do ano. Estava pensando sobre como na vida, a nossa vida é como uma roda, né? Muitas vezes nós estamos em cima, muitas vezes nós estamos embaixo. E nós temos que saber como passar por esses momentos. E é maravilhoso que a gente tenha que passar por esses momentos, mas não precisamos passar sozinhos, sem a presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de perplexidade, o mundo está vivendo um tempo de perplexidade. Mas eu queria dizer para você, meu querido, minha querida, que isso não é o fim. Que Deus está no controle, Deus é Senhor de todas as coisas. Então, ainda que nós estejamos passando, se você pensar numa roda, né? Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, mas Deus está conosco em todo o tempo. É como as 4 estações do ano, não é? A primavera é um tempo de esperança, porque é o tempo em que as flores começam das árvores a aparecer, não é isso? A árvore fica verde, a temperatura é agradável, os passarinhos ficam alegres, eles cantam, fazem algazarra. O outono é um tempo de colheita, é um tempo de frutos, não é? É um tempo maravilhoso também. Mas aí o céu começa a ficar mais cinza, começa a temperatura a esfriar, as folhas das árvores começam a cair, os frutos já foram consumidos e toda a natureza se prepara para o inverno. E no inverno, tudo fica mais cinza, tudo fica mais sombrio, não é? E a vida é assim também. Alguns chegam a comparar, né, as 4 estações da vida como se fossem a infância, né, a juventude, a maturidade e a velhice. Mas eu prefiro pensar diferente. Eu prefiro pensar que a vida tem um ciclo mesmo nas nossas idades, quando nós vamos envelhecendo. Porque às vezes a gente passa por uma luta, por uma tribulação que é representada pelo inverno da vida, mas depois logo vem a primavera de novo. Logo as circunstâncias melhoram, logo as oportunidades se apresentam de novo. Então, meu querido, eu queria que você se lembrasse disso. E talvez você esteja passando por um momento aí de primavera, talvez você esteja com muitos sonhos, as coisas estejam indo bem na sua vida. Graças a Deus, porque Deus está por detrás disso. Talvez você esteja vivendo momentos em que você se sinta na contramão da história. Está todo mundo tendo dificuldades, passando por lutas, e você esteja vivendo momentos de bênção, de abundância. Glória a Deus se isso estiver acontecendo na tua vida. Mas talvez também, meu querido, você esteja vivendo aquele momento de começar a perceber as folhas caírem. Talvez seja aquele momento de retroceder um pouco, né? De ficar um pouco mais quieto, pensando um pouco mais na vida, refletindo, né? Se preservando. E talvez você esteja passando pelo inverno mesmo. E o inverno, então, é aquela estação onde nada produz, onde não tem uma folha, onde o vento é frio, não é? Mas não se esqueça, depois do inverno, vem a primavera de novo. Eu pensei muito nisso hoje, porque eu levantei hoje bem cedinho e tá bem nublado, né? Tá um dia nublado, e eu fiquei pensando nessas estações da vida. Queria que você soubesse, meu querido, minha querida, que vai passar. Se você está passando por um momento difícil, vai passar. Tudo na vida é passageiro. Só tem uma coisa na vida que é permanente, que é o amor de Deus, e a sua presença, e a sua palavra, e as suas promessas. Então, lembre-se, há um texto na Bíblia que eu amo, que diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu não sei se você está ouvindo o barulho dos passarinhos que acordaram.
e eles estão alegres, estão cantando. E eu aqui estou falando e meditando com vocês, me alegrando, porque se Deus cuida dos passarinhos tão pequeninos, tão lindos, tem uma algazarra aqui, gente, Ele também cuida de mim, Ele também cuida de você. Amém? Glória a Deus. Eu também queria, antes de começar a orar, a ministrar sobre a sua vida, pensar no Salomão, né? O grande Salomão, um homem que nasceu em berço de ouro, filho do grande rei Davi, e cresceu, né, com este legado, com esse chamado de ser rei de Israel. E Salomão foi um jovem que, quando teve que assumir o trono, ele buscou a Deus sabedoria, e Deus se agradou da oração dele e deu a ele uma grande sabedoria como nenhum outro homem jamais teve. Mas mesmo este homem sábio, ele teve assim momentos de insanidade, né? Seguindo após outros deuses por conta das mulheres com as quais ele casou. Mas este homem escreveu 3 livros de sabedoria na Bíblia, que refletem bem a nossa história. O primeiro deles, ele estava na exuberância da mocidade, ele era muito jovem, apaixonado por Sunamita, e ele escreve então Cantares de Salomão, um livro cheio de vigor, cheio de paixão, né, de romantismo. E é lindo a gente ver ali o amor de um homem por uma mulher, mas também enxergar ali o amor de Cristo pela igreja. Depois, por volta dos 40 anos, ele escreve o livro de Provérbios. Ali ele está na maturidade da vida e ele vai governar Israel e lidar com todas as demandas, as responsabilidades. Então, a sabedoria que Deus deu a ele foi, assim, essencial para os acordos de paz que ele fez, mas também nós podemos aprender muito, porque o livro de Provérbios aborda muitos assuntos importantes na vida. Como nos portarmos, como usarmos a boca e a língua de maneira sábia, né? Porque a gente sabe que pessoa que fala demais, que usa a palavra impropriamente, acaba morrendo pela boca, né? E o último livro que ele escreveu é o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão já era velho. E ele certamente está repensando em todos os erros que ele cometeu, né? Os pecados, o afastamento de Deus, as riquezas que ele conquistou. E aí ele fala, tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade. O que importa mesmo é crer em Deus, é viver com Deus, é viver para Deus. Porque na vida, ele fala, eu já tive de tudo que os meus olhos, tudo que eu pus os meus olhos eu conquistei, eu tive o que eu quis, né? E ele diz, no entanto, isso foi enfadonho, foi chateação, né? Foi tristeza. E aí ele deixa claro, gente, que a vida sem Deus, mesmo com todo o dinheiro, com toda a riqueza, com toda a fama, com todo o poder, é uma vida sem sabor, sem alegria, sem esperança. E muitos teólogos acreditam que ele teria, então, se arrependido dos seus pecados, né? E quando morreu teria ido para os céus. Eu prefiro crer assim, né? Porque eu não creio que um homem que recebeu tanta sabedoria de Deus teria um fim ruim. Mas eu queria orar com você, querido, porque talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez você esteja naquela fase da vida que seja semelhante ao inverno, né? Onde as coisas todas estão paradas, onde não há folhas nas árvores, onde não existe o frescor, o perfume das flores, onde não há frutos, onde você está vivendo com o que você amealhou e está passando por lutas e dificuldades. Nessa hora, confie em Deus, porque Deus é bom. E eu digo para você, vai passar, porque a vida é como uma roda. Uma hora você está embaixo, mas depois vai estar em cima. Então lembre-se, onde quer que você esteja, se você estiver com Deus, Deus vai cuidar de você. Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco. Senhor, nós somos tão frágeis, Senhor, diante da vida.
Nós somos tão frágeis porque vivemos o dia a dia, Senhor, sem saber aquilo que enfrentaremos, as lutas que teremos. E eu sei que tem irmãos queridos aqui, Senhor, que estão enfrentando momentos difíceis, uma enfermidade, um câncer, uma doença crônica, Senhor, o envelhecimento, a velhice. E talvez estejam, ó Deus, pensando: Pai, será que o Senhor não vai cuidar de mim? Será que o Senhor não vai abrir uma porta? Será que o Senhor não vai dar a solução? Deus, mas eu quero adorar o Teu nome, Senhor. Eu te adoro, Senhor, pela Tua maravilha, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor. Deus, como o Teu amor é extraordinário. Senhor, eu fico constrangido, Senhor, com um amor tão extraordinário. Porque o Teu amor, ó Deus, ele é tão grande por nós quando nós erramos, quando nós acertamos. Ó Deus, quando nós cremos, quando nós estamos vivendo em dúvida, quando nós estamos em estado de adoração, quando nós estamos em estado de murmuração. Senhor, as Tuas misericórdias não mudam, Senhor. A Tua bondade não muda. A Tua justiça, Senhor, não muda. Ó Pai, o Teu caráter é o mesmo. Tua palavra diz que toda boa dádiva, que todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Senhor, que gostoso, que maravilhoso é saber que o Senhor é um Deus imutável na sua força, no Teu resplendor, no Seu poder, mas também na Tua misericórdia, Senhor. Então eu oro, Pai, pelo meu querido irmão, pela minha querida irmã. Eu oro por esse jovem, Senhor, que está enfrentando lutas. Eu oro por esta jovem, Senhor, que está pedindo um marido, que está pedindo um companheiro. Senhor, eu oro por este pai de família, por esta mãe de família, que precisa de uma porta de emprego para sustentar a sua casa, Senhor. Ó Deus, tantas vidas passando por lutas, Senhor, eu oro pela nação brasileira. Deus, abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor. Nós estamos vivendo mais uma crise, Senhor. Ó Deus, ontem eu ouvi, Senhor, num vídeo do YouTube, um apresentador dizendo que o Brasil foi um país que nasceu para não dar certo. Está quebrada esta palavra, Senhor. Porque se esta nação invocar ao Senhor, o Senhor vai reverter essa situação. O Senhor vai mudar a nossa sorte, Senhor. Deus, o Brasil tem milhões de pessoas que te seguem, que te servem, que te adoram, que invocam o Teu nome. Então, Senhor, nós queremos orar e invocar o Teu nome. Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, mas nós queremos levantar os nossos olhos para Ti e invocar a Tua presença, porque da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, ó Pai. Nós queremos dizer para Ti, como Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, nós vamos a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, milhares de pessoas orando juntas, indo ao Senhor, usando o nome sobre todo nome, o nome de Jesus, para invocar a Tua bênção sobre a nação brasileira, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este nome sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fiquem com Deus.